Olá, seja muito bem-vindo a mais uma semana da psicanálise, né? Como você sabe, e se você ainda não sabe, ficará sabendo, se já nos deu a honra de participar conosco da semana da psicanálise, seja bem-vindo novamente. A você que pela primeira vez nos visita, seja muito bem-vindo. A semana da psicanálise é voltada a estabelecer algumas questões que as pessoas levantam a respeito do seu sonho de se tornar analistas, de entrar no imenso universo aí da psicanálise, que são questões muito pertinentes e que não poderia ser de outra forma, sendo um conteúdo bastante intrigante, não é? E que também sendo um pavimento da constituição de uma vida da pessoa que ela vai desenvolver. Enquanto psicanalista, obviamente, toda uma série de questões aparecem. Nesse sentido, é que nós nos propomos sempre a fazer essa semana da psicanálise para buscar levantar algumas questões que vamos vendo na média quais são e outras que nos chegarão ao vivo, para poder ver se a sua questão está no meio dessas também, que possa ser esclarecido a respeito dos processos que fazem com que um analista tenha a sua formação, o que está envolvido nisso, como isso se dá, que são questões que sempre aparecem. Nós tomamos essas perguntas, não foi do nada, da nossa felicidade de receber, pelo esforço que buscamos fazer de transmitir esse conteúdo, os muitos e-mails e muitas mensagens que vemos recebendo de pessoas interessadas. E sendo um conteúdo de tal nível de sofisticação, de tal situação de complexidade, sempre nos atrai muito saber que muitas pessoas estão interessadas nisso, o que nos surpreendeu, né? Esse universo da internet costuma fazer isso, nos surpreender. E nos surpreendeu bastante nesse sentido, esse muito interesse, esses muitos e-mails, essas muitas comunicações vindas por diversos meios. Fizemos uma compilação dessas questões para levar a você, esperamos, respostas que possam dar conta das suas questões. No entanto, esperamos que a resposta que elaboramos para lhe dar aí na continuidade da Semana de Psicanálise possa lhe ser satisfatória. Caso não seja, teremos participação ao vivo também, que ouvindo essas respostas que elaboramos para as perguntas muitas que recebemos, também teremos essa participação ao vivo, que esperamos você possa estar conosco e fazer a sua pergunta ao vivo, caso as respostas que já demos ainda não lhe foram satisfatórias. Não tenha medo, psicanálise é coragem. Dessa forma, essa semana reservamos para estar com você, para lhe mostrar o que é ser um psicanalista e os passos para que você, caso alimente esse desejo e o compromisso com o seu desejo, possa se tornar um. Nesse conjunto de muitas mensagens e e-mails que tivemos o prazer de receber, uma das coisas que marcam a nós quando recebemos é a objeção das pessoas sobre eu não sou nem médico nem psicólogo, como se a psicanálise fosse uma disciplina reservada a médicos e psicólogos. Bem, eu informo a você que ela já foi. Teve um tempo no Brasil que a psicanálise não era exercida nem pelos psicólogos, era só pelos médicos. Depois passou a ser por médicos e psicólogos e há um bom tempo, no mínimo 20 anos, que a psicanálise em todas as instituições sérias do país, pessoas são aceitas para a formação em psicanálise, mesmo não sendo médicas e psicólogas e tendo um curso superior de uma outra disciplina. Por que isso foi feito? Porque foi se percebendo que a condição oferecida pelas faculdades de psicologia e medicina não são pré-condições sine qua non da formação em psicanálise, e a psicanálise se centrou então nas especificidades de sua formação que somente um instituto de formação extra-universitário pode lhe oferecer. Ou seja, os institutos de formação tomaram a psicanálise para si, no sentido de tomarem todas as medidas para que uma boa formação ocorra independentemente do currículo universitário do postulante à formação. Isso já há muito tempo. No exterior, há mais tempo ainda.
Então, essa questão de médicos e psicólogos já não existe há bastante tempo no universo da psicanálise, né? Uma outra objeção que a gente recebe, não é? Talvez seja a sua também, é a respeito de um suposto alto custo das formações em psicanálise, né? Isso já foi verdadeiro em termos de não ter opção, ou era assim ou não era nada, né? Hoje temos outras possibilidades institucionais com ótima qualidade e que vamos buscar delinear para você a existência disso, os detalhes disso, né, hoje que existe na nossa contemporaneidade, coisa que não existia há 20 anos atrás, onde o número de institutos a oferecer psicanálise era bastante baixo e com um custo realmente bastante elevado, né? Ou seja, essa imagem que se tem da psicanálise é verdadeira sobre o aspecto que já foi assim, mas é falsa sobre o aspecto de que já não é mais assim. Existem outras possibilidades de muita qualidade que o postulante à formação pode, sem dúvida, abraçar. Além do que, você tem também um elemento sociocultural forte, né? A psicanálise, os institutos de formação normalmente estão em cidades médias, médias grandes ou metrópoles, né? Você não vê um instituto de psicanálise em cidades muito pequenas. E nós temos recebido e-mails e mensagens de pessoas que moram nos mais diversos lugares do país, não é? E que têm interesse nisso, o que nos deixou profundamente satisfeitos de ver o tamanho do interesse nela. É que a internet nos deu esse embasamento, esse dado sobre o tamanho do interesse na psicanálise. Mesmo com as objeções que a imagem da psicanálise traz a muitas das pessoas. Mas depois de nos ouvir essa semana, você vai ver que as suas objeções diminuem bastante, né? E você possa talvez abraçar esse desejo de se tornar um analista, né? Ou seja, essa ideia da psicanálise não ser acessível porque eu tenho que usar de transporte, eu tenho que usar de automóvel, gasolina, pedágio, ônibus, avião, para me transportar da cidade onde eu resido para os institutos de formação, onde é levada a cabo a formação em psicanálise em cidades grandes, não é? Nesse sentido, também existem hoje possibilidades que podem contornar essa questão e os custos que essa questão impõe, não é? Ou seja, tanto os custos da formação hoje é possível que caiam drasticamente a preços bastante acessíveis e também os custos que podemos chamar custos paralelos ou custos acessórios inerentes à formação de transporte, de hotel, de alimentação, de quem se desloca para uma cidade onde ele não mora e que são inevitáveis, né? Nesse sentido, existem possibilidades de contornar esses custos, preservando a possibilidade de pessoas interessadas de se tornarem analistas e fazerem uma formação de alta qualidade, né? E é nesse sentido que estou empenhado a lhe dar detalhes sobre isso. A psicanálise, enquanto prática psicoterapêutica, também é bastante questionada pela fascinação que ela exerce. Ela foi a primeira, a matriz da clínica psicológica na história do homem. E, no meu entender, certamente o dispositivo teórico clínico mais sofisticado de intervenção psíquica sobre o mal-estar psíquico. Dessa forma, ela é muito interrogada pelas pessoas em termos do que é que uma psicanálise faz, quais são os seus efeitos, ou o que uma psicanálise pode fazer por mim, né? A psicanálise, ela não visa lhe oferecer uma ajuda no sentido de lhe oferecer um ideal, um bem ao qual você deveria seguir para ser feliz, para ser mais saudável, para ser isso ou aquilo. Acreditamos que nos desdobramentos de suas descobertas, de suas questões inconscientes, todos esses ideais absolutamente singularizados podem nascer da prática terapêutica dentro de você mesmo, por você mesmo, sem que outro lhe ofereça, e isso ocorre, né? O que a psicanálise, em última instância, pode fazer é tornar a sua vida menos pequena, menos medíocre. Ou seja, nós vamos nos mediocrizando na vida. A nossa vida vai ficando pequena e nós não vamos percebendo. E o que faz a vida pequena é que nós abraçamos fortemente
nosso grande irmão medo. Nós abraçamos o medo e acreditamos que ele possa nos proteger. O medo protege e também nos fecha, né? E nós vamos ficando numa certa jaula. Se você já viu o filme Show de Truman, talvez se lembre que ele achava que aquilo tudo era o mundo. E aquilo era um certo estúdio, onde ele vivia. O mundo pode ser maior, e o mundo, entenda-se, o mundo no sentido bem amplo da palavra. O seu mundo psíquico, o mundo das suas relações com os seus amigos, com os seus colegas profissionais, o mundo das relações amorosas, o mundo da sua relação com as paixões que você tenha, dos seus estudos, dos seus hobbies, ou seja lá o que for. A psicanálise visa incrementar as suas possibilidades relacionais na vida, com os outros, com a cultura e consigo mesmo. E isso não é pouco. Em outras palavras, ela faz isso porque ela pode te tornar alguém menos covarde, alguém menos medroso. A psicanálise, ela responde a Guimarães Rosa quando este dizia que a vida nos pede coragem. A psicanálise visa que o psiquismo de quem a procura vá saindo do eixo do medo para ir se transformando em alguém capaz de fazer investimentos amorosos para os quais é necessário coragem, né? E com isso acho que não é pouco que ela tem a oferecer, né? Porque isso incrementa fortemente a sua capacidade de fruir da vida, de viver sentimentos os mais díspares, da alegria, da felicidade, da tristeza, da decepção, das desilusões, enfim. Principalmente em tempos como o de hoje, onde todo mundo quer ser feliz e saudável. Isso significa todo mundo não quer ter mais intensidades de mais nada, porque ninguém suporta mais intensidades emocionais. A psicanálise visa capacitar você de transitar por capacidades emocionais, por intensidades emocionais as mais diversas, né? Com mínima situação de medo. É isso que buscamos, né? Nós não buscamos colocar valores, situações normativas, alvos ou objetivos que devemos seguir e que o analisando deveria atingir durante o processo psicanalítico. Nada disso. Nós visamos a grande aventura do sujeito com ele próprio, no seu mundo interno, na companhia de um analista, né? É um grande luxo. Um dia você vai saber. Assim, convido você, que já me ouviu demais, a ouvir uma outra voz, ouvir um depoimento de uma pessoa que já passou por esse processo, ou esteja passando por esse processo, para que ele possa lhe dar um certo testemunho do valor disso na vida, né? E aí, para você ter uma certa ideia do quanto isso pode ter esse caráter mutativo e do quanto a vida pode ser diferente, né? E saímos do nosso estúdio de Show de Truman, ok? O meu nome, Maurício Costa. Eu estudei Economia e Administração, mas formei em Direito, com pós-graduação em Marketing, e agora estou fazendo psicanálise. Eu sempre fui um aficionado, apesar de ter feito outros cursos, mas sempre fui um aficionado pela leitura da psicologia, da filosofia e da antropologia, e a psicanálise está surgindo assim mais como um fechamento disso tudo para conhecer a mim mesmo e assim poder também conhecer os demais e, de certa forma, viver melhor. Então, esses mergulhos que a psicanálise te induz a fazer para o inconsciente, essa é, vamos dizer, a missão básica da psicanálise, te traz esse autoconhecimento e no autoconhecimento você aprender a conviver e a viver melhor com aqueles à tua volta. Eu escrevi um livro que chama O Mentor Virtual, e nesse livro eu tenho um capítulo que eu falo dos inimigos íntimos. Eu chamo de inimigos íntimos porque atrapalham, e íntimos porque você dorme com eles. Então, são vários desses inimigos que você traz a vida inteira, desde pequenininho, desde o ventre da sua mãe, e
a psicanálise te ajuda a conhecê-los, a tomar consciência desses inimigos. Então hoje eu consigo identificar quais são os meus mais importantes inimigos, trabalhar eles para que eu possa ser um ser humano melhor e, de certa forma, ajudar isso também. Eu faço um trabalho de mentoring através de palestras e de workshops, onde o meu trabalho, a psicanálise me ajuda a levar esse trabalho à frente também, de mentoring. Távolo é uma experiência fantástica. Conhecer o Luiz Henrique, para mim foi uma oportunidade imensa. É o meu analista, porque eu, como estudante formando em psicanálise, eu preciso fazer análise para poder analisar, ser um analista. Então eu tenho no Luiz Henrique um respeito muito grande. É um filósofo e psicólogo, um 2 em 1, fantástico, e um ser humano enorme. Falando um pouco, depois que você ouviu o depoimento de outra pessoa, falando um pouco da minha própria experiência, um pouco antes de entrar na psicanálise, quando eu era pequeno, gostava muito de futebol. Meus amigos tiveram a decência de me mostrar rapidamente que aquele não era o meu lugar, posteriormente. Tiveram essa misericórdia de falar, não fique por aqui. Mas enquanto eu gostava, cheguei a conhecer um garoto que me impressionou profundamente, que jogava futebol comigo, numa cidade muito pequena, de onde eu nasci, de onde sou natural. E era um garoto que na época faz muitos anos, na época havia um medicamento que depois se tornou um medicamento proibido e que alterava mutações cromossômicas, durante a gravidez, e trazia grandes sequelas graves em membros, em partes do corpo. Esse medicamento era chamado talidomida. Então, essas vítimas da talidomida, dentre eles esse garoto que era meu amigo na época e que me espantou muito uma coisa, essa capacidade psíquica de resposta ao mundo e às dificuldades, mesmo com todas as dificuldades daquele garoto que não tinha os 2 braços, Na realidade tinha, mas eram 5 centímetros em cada um dos braços. O braço era praticamente reduzido a uma mão que era grudada no tronco, do corpo. E me espantou demais o modo como aquele garoto jogava futebol, mesmo com um dos pés também com sequelas. E a alegria, o trânsito com a bola e com os outros, aquilo foi uma experiência para mim bastante forte. De como nós somos capazes de transformar a vida no inferno em pequenos inferninhos. Se minha unha quebrou, se eu bati meu carro, se eu perdi a hora do cinema, isso se transforma em problema de vida ou morte. A psicanálise nos ensina que a gente deve levar a vida menos a sério, no sentido forte da palavra. Nossa seriedade neurótica vai acabando nos matando, porque vai acabando nos levando a brigas que nos exiguem em termos energéticos, sabe? Nós vamos matando e morrendo por nada. Fazer uma psicanálise envolve você também ficar sabendo quais brigas e quais enfrentamentos vale a pena ter na vida. Então, quando eu lembro desse meu amigo na infância, que infelizmente nunca mais o vi, talvez tenha sido o elemento cronológico de minha vida mais antigo em que me inspirou essa questão sobre essa grandeza do psiquismo humano, onde aquele garoto encontrava força se comparando aos colegas que não haviam problemas, e ele próprio não se deixava derrubar e jogava o futebol normalmente, muito melhor que eu inclusive, mas isso também não é mérito nenhum dele. Ele precisa ser melhor que os outros que eram verdadeiramente bons. Eu, como eu fiquei sabendo depois, sou uma verdadeira desgraça, mas enfim, ele me demonstrou isso, e como me demonstra na clínica todo dia, o brilhantismo do caminho de muitas pessoas que, através da psicanálise, tivemos a felicidade de ver como foram caminhando da vida e os efeitos mutativos que ela teve sobre a vida das pessoas. Então, a partir dessa história ficou uma marca enigmática para mim muito grande.
a respeito de uma certa arrogância nossa, na nossa relação com o outro, de acreditarmos que temos algo que possa ajudar o outro, algo que possamos dar a ele e supostamente sobra em nós e falta nele. Isso não é verdadeiro. Eu não podia ajudar aquele menino em nada. Não havia no que ele ser ajudado. Eu, inclusive, cheguei a pensar que, apesar de eu não ter sequelas da talidomida, ele estava bem melhor do que eu. Por conta daquela condição psíquica, não é? E a psicanálise aprimorou esse espanto em mim. No que podemos ajudar alguém? Não é? E aí a psicanálise nos ensina que tudo que alguém precisa para ser ajudado, se é que é a melhor condição para dizer, está contido nele, num conjunto de processos de significação que chamamos de o inconsciente. O analista não visa dar ideais ou de onde chegar ao analisando para que ele passe a ficar bem. Os desdobramentos e modificações das configurações do inconsciente dentro de uma situação neurótica, uma vez isso se desarmando, se modificando com os efeitos mutativos do processo psicanalítico, forças imensas são criadas para fazer com que uma pessoa redefina, se represente diferentemente, esteja de forma diferente no mundo e consigo mesmo. Em outras palavras, a análise visa que você transite com mais tranquilidade na riqueza que te habita e que tenha menos medo dessa criança viva com seus impulsos, que em última instância é o cerne, é o núcleo do inconsciente. É o que Freud chamava o infantil. Não confundir o infantil com a fase cronológica infância. O infantil, esse conjunto de emoções, esse conjunto do desejo, da pulsionalidade, do campo fantasmático, do campo das fantasias que estão presentes em nós até hoje. A psicanálise visa que você transite com mais tranquilidade, com menos mecanismos de defesa mutiladores nesses conteúdos e com isso que a sua vida possa ser mais incrementada. Basicamente é isso. Psicanálise não visa que você não sofra mais, mas ela visa te possibilitar a sofrer por algo novo, em vez do algo repetido de sempre. Você vai ver como é bom sofrer por algo novo. No sentido de começar a mapear para você esse tornar-se analista, foi se tornando consenso ao longo dos grandes institutos de formação no Brasil e no exterior, já há muitos anos, né, a ideia do que se chama um tripé de formação. E esse tripé, você tem atividades e um conjunto de situações que o analista, passando por esse tripé, ele se torna um analista absolutamente específico, porque o analista não dispensa a história do analista, ou seja, da tua história enquanto ser humano, né? Ou seja, eu vou buscar explicitar para você a natureza desse tripé, né, os detalhes disso, e ir adiante que o primeiro desse tripé podemos chamar, que é o curso de formação em psicanálise, os seminários teóricos, as discussões clínicas, o conjunto todo de abordagem teórico-clínica que o curso de formação oferece, né, que é o primeiro dos pés do tripé, né, ou seja, de buscar aproximar você e familiarizando você com um imenso escopo teórico, clínico, que constituiu a psicanálise nesses mais de 120 anos de vida dela, se contarmos os estudos sobre a histeria desde 1895. Né? Ou seja, muita água passou embaixo dessa ponte e ela tem hoje um conjunto metapsicológico imenso. Né? Metapsicológico, entenda-se o conjunto teórico da psicanálise, construído esse conjunto metapsicológico em várias escolas e autores
né, que capitanearam escolas ao longo da história da psicanálise, né? Uma história, por sinal, belíssima, com lances de duelo de capa e espada, que também vamos buscar falar deles em outro momento, né? Então, essa formação do analista, ele passa por esse tripé que os campos institucionais oferecem. E o primeiro deles não é outro senão a participação na formação psicanalítica, com o estudo teórico, as discussões clínicas, enfim, o que faz parte disso, de aproximar o postulante a se tornar psicanalista da disciplina e seus mistérios, né? E lhe aviso que nos próximos vídeos vou dar detalhes sobre os outros tripés, os outros 2 tripés, detalhes deles, ok? Dessa forma, convido a você a estar comigo no nosso próximo encontro, onde vou explicitar os detalhes, a importância, a pertinência do que vou chamar a você, por enquanto, que é surpresa, o nosso segundo tripé que constitui a formação em psicanálise. Aguardo você, prazer estar com você, até breve.